quando a tua equipe é melhor do que você, quando você se torna dispensável porque a sua equipe roda sozinho, aí, meu filho, você está exercendo a verdadeira liderança. Porque aquele líder... E aí você vai para outro palco. Exatamente. Porque aquele líder que tem medo de alguém da sua equipe passá-lo, ele não é uma boa... Ele não exerce uma boa... Ele é chefe. Ele não é líder. Ele não é líder. Seja muito bem-vindo ao Isso Ninguém Te Ensina. Aqui revelamos os erros que os bastidores do sucesso não te mostram. E hoje o podcast está um pouco diferente. Como você está vendo, no meu lado não tem ninguém. Hoje essa pessoa está aqui na minha frente. Eu. Amanda. Em carne e osso, beleza, inteligência e sabedoria. Amanda, para quem não me conhece ainda, eu sou o Everton, eu me apresentei. E hoje o tema é um tema muito importante, porque o tempo está passando e a gente está vendo que está diminuindo a liderança. E hoje a Amanda, ela é uma expert nesse assunto sobre liderança. Ela trabalha muito com cultura, com RH, então ela entende muito bem do que faz uma pessoa ser líder. Ela falou que isso já vem de dentro. E eu queria entender um pouquinho mais a fundo sobre isso. Porque principalmente para você que tem uma empresa, você precisa entender, precisa saber o que é um líder, como liderar do jeito certo. E a liderança vem de dentro. Tô certo, Amanda? Eu acho que assim, é porque assim, ó, vou começar o seguinte, né? Quando a gente fala de liderança, a gente acha que a gente está pensando ali numa presidência, um governador, um CEO, você entendeu? Mas a liderança vai muito além disso. Então, a ideia hoje aqui, né, é um papo sobre liderança e tem muito mais a ver com desenvolvimento pessoal do que... E eu sempre falo isso, você primeiro desenvolve como pessoa e isso ele reflete no seu profissional. Não é o contrário, não é você desenvolver como profissional que você vai ser uma boa pessoa. Então, isso é uma das coisas que é um dos primeiros erros que a gente comete. Então, para não mudar isso aqui, continuaremos com Isso Ninguém Te Ensina. Então, vamos falar sobre liderança de uma forma geral e em todas as áreas que a gente tem aqui, que eu acho que vai ficar bacana. E para começar a te desafiar... Olha... Eu tenho uma frase que eu sempre falo. Liderança, ela não é imposta. Liderança, ela é conquistada. Muito bom, muito bom. Eu acho que foi um excelente início. Mas agora vamos fazer o jabá. Amanda, para quem quiser gravar um podcast como esse, como faz? Quem quiser ser um líder no seu próprio podcast, só entrar em contato com o pessoal do Soicast. Você tem toda a estrutura aqui para você gravar o seu podcast. Você não precisa ir lá gastar um dinheirão, montar estúdio, blá, blá, blá. Temos aqui. Quem comanda esse podcast é o nosso Rafite, que está aqui atrás. Vocês não estão vendo, mas a gente tem a produção. Então, só você seguir lá no Instagram do Soicast, entre em contato com o pessoal e você pode vir aqui gravar o seu próprio podcast. A estrutura está montada. É só você chegar, sentar e gravar. Exatamente. E hoje, fácil. Amanda, o podcast hoje, na minha opinião, é um dos melhores canais de geração de demanda, de construir autoridade. Você construir liderança. De construir liderança. Entendeu? Porque a liderança, você sabe que um dos significados de liderança é autoridade. E a autoridade imposta não gera nada, te gera revolta. Perfeito. A autoridade, quando ela é conquistada por quê? Porque a pessoa tem significado aquilo ali que ela fala, você entendeu? E isso é a verdadeira liderança. Então, um dos significados de liderança é a autoridade. Por isso que a gente fala que existe autoridade num monte de coisa, nossa, num monte. Então, assim, a liderança, ela tem que ser colocada em todas as áreas da sua vida e principalmente em você mesmo. Você precisa ser líder de você mesmo. E aí o negócio começa a funcionar. Essa é uma das grandes questões e cagada que o povo faz, é querer achar que porque eu sou patrão, eu sou líder.
puxa, tá enganado pra caramba. Porque eu sou CEO, eu sou líder, porque eu sou um diretor, eu sou líder, porque eu tô ali responsável daquele setor, eu sou líder daquele setor. E, na verdade, não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você trouxe um ponto importante, que é a questão de você ser líder de si mesmo. E quando você falou nessa questão, e de fato tem pessoas que elas não conseguem ser líder delas mesmas. Ah, não, eu acho que 99% das pessoas não sabem ser líder delas mesmas. No caso, tipo, a pessoa tem dúvida de tudo, tipo, ela nunca sabe para qual caminho vai, ela não tem, tipo, opinião própria. O que eu vou fazer? É clareza. Aí entra alguns pontos que a gente sempre fala de desenvolvimento pessoal. Então, vamos pegar uma primeira liderança, liderança de si mesmo. Vamos falar sobre liderança de si mesmo. Isso é desenvolvimento pessoal. Eu sempre falo uma frase que é o seguinte: veneno só é veneno quando você bebe. Quando você não bebe, ele é um pozinho, ele é um líquidozinho e ele vai ficar ali eternamente. Ninguém bota uma arma na tua cabeça e fala, bebe, senão eu te mato. Mata. Você entendeu? Então dá na mesma. Então ninguém vai fazer isso. E a mesma coisa são com as palavras que alguém diz a você. Então eu sempre brinco assim, quando alguém vir e falar, vai me xingar de alguma coisa. Quando alguém vem me xingar, então, por exemplo, vamos supor que alguém venha me xingar de mentirosa. O que eu vou fazer com esse xingamento? Nada. Por quê? Porque eu sei que eu não sou. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Eu sei os meus limites. Eu sei meus valores. Eu sei as minhas qualidades. Eu sei os meus princípios. Eu sei aquilo que eu preciso melhorar na minha vida. Eu sei quem eu sou. Então, por isso que quando alguém vem me criticar por algum motivo, eu sempre vou parar e analisar. Peraí, eu sei quem eu sou. Então, aquilo ali que ela está falando a meu respeito é verdade? Ah, não, não é verdade. Então, para mim, não faz a mínima diferença. Veneno só é veneno quando eu bebo. Entendeu? Então, eu não vou pegar aquilo como uma crítica, alguma coisa. Isso mostra muita liderança, né? Isso mostra liderança. É a liderança de mim mesmo. Por quê? Perfeito. Porque eu sei quem eu sou. Se eu sei quem eu sou, e aí, a partir disso, eu tenho clareza no meu caminho, naquilo que eu quero seguir. É óbvio que você tem, no meio de um caminho, por mais que você saiba onde que eu quero ir, ainda tem algumas dúvidas, tipo assim, mas beleza, eu sei que eu cheguei no momento que dá uma bifurcadinha, então vou para um lado ou para o outro, mas você tem clareza. Por quê? Porque você é líder de si mesmo. Você entendeu? E aí, junto umas par de coisa, por exemplo. Você falou um ponto muito importante da crítica. E tem a crítica e tem a repreensão, né? Eu até comentei com você esses dias lá na academia, né? Isso, essa fala é muito bacana, repete ela. É porque você está numa posição. E quem está acima de você de forma hierárquica, eu coloco primeiro os meus pais e Deus. Então, quando eu sinto que eles falam algo, Everton, você não está certo, Everton, você precisa fazer isso, eles estão me repreendendo. Eu estou aprendendo com o que eles estão me falando. Agora, tirando eles, o resto é crítica. Depende. Por quê que eu falo dessa forma? Quando é crítica, é ruído. Crítica é ruído. Se meu pai falar, Everton, você está fazendo errado por isso, por isso, por isso. É meu pai. Eu vou escutar ele. Agora, se uma pessoa que não é meu pai, está abaixo de mim e fala exatamente a mesma coisa que meu pai está falando, é uma crítica. O que meu pai falou é uma crítica. Então, a gente precisa saber separar as coisas. E tem gente que fica ofendido com a crítica, que é os haters, né? Nas redes sociais a gente vê muito isso, né? Quando você começa a se posicionar na internet, começa a externalizar o seu pensamento na rede social, você vai agradar muitas pessoas, e a liderança é isso, você não consegue agradar todos, você vai agradar a sua tribo, pessoas que pensam como você. Você atrai pessoas como você. Só que as pessoas que você não consegue atrair, que pensam como você, elas vão falar contra o que você está falando, contra a sua opinião. A gente vê isso na política. Mas aí é essa bendita da questão. É o seguinte, eu me conheço, eu sei quem eu sou. Então, se a pessoa vem falar alguma coisa que eu sei que não sou eu, não me ofende. Você entendeu? Mas não ofende pessoas que sabem que isso não me atinge. Que é ruído. Agora, quando eu tenho, por exemplo, uma liderança
né, acima de mim que a gente fala, mas são em cima de conhecimento, porque liderança é autoridade. Então, se eu tenho hoje, por exemplo, eu gosto muito de desenvolvimento pessoal, então eu sigo algumas pessoas que falam bastante sobre isso. Então, eu sigo, por exemplo, o Jerônimo Temel. Ele é a autoridade sobre desenvolvimento pessoal. Se o cara, que é uma autoridade, Perfeito. olhou para mim e virou e falou assim, Amanda, esse jeito que você tá falando não tá certo, esse jeito que você tá se comportando não tá certo, o que que eu vou fazer? Cara, Ele tá te repreendendo. ele tá me repreendendo. Até eu falei pai Você e entendeu? Deus, mas realmente me tem... repreendendo. Agora, o Zé Mané da esquina, que pela história dele não tem nada, vir me falar alguma coisa, aí é crítica. Aí eu falo, que autoridade que ele tem ali em cima. Então, essa autoridade, e aí ninguém nasce líder. Não é uma coisa, não é um soft skills que você nasceu com aquilo ali, como não é um dom. Ele é algo que você vai construindo. Mas vem muito de família. Isso vem muito Mas da aí educação. eu muito acho que é de família também, porque, por exemplo, quando você está numa família em que as pessoas te empurra para frente, quando você está numa família em que as pessoas te elogiam, te incentiva a sua liderança, incentiva, sabe? Aí Não só te incentiva, mas a pessoa faz e você acaba se espelhando. exatamente. Aí funciona, mas a maioria das famílias não são assim, não é uma família que fala, vai, né? Normalmente a gente tem essa mania de proteção. Então, principalmente brasileiro americano, carinha tá 18 anos, a mãe e o pai viram e falam assim, filho, pica a mula aqui de casa. Ou vai morar aqui embaixo no porão da casa, paga um aluguel, vai procurar emprego e pronto. Agora, brasileiro tem 40 anos, tá morando com a mãe ainda e tá tudo certo. Então, normalmente a gente tem essa mania de proteção, né? Não é muito empurra para a vida. Porque liderar, ele tem uma palavrinha que vem junto que chama responsabilidade. E a responsabilidade, ela não é somente com... você tem que entender que essa responsabilidade é em cima daquilo que você pensa, que reflete diretamente nas suas atitudes. Então, continuando na liderança de si mesmo, vamos pegar um aqui. Tô de dieta. Então, tô de dieta. De novo? Não, todo dia eu tô de dieta. Aí eu tô de dieta. E eu preciso emagrecer uns quilos, preciso eliminar e tal. E eu cheguei para trabalhar e trouxeram um maravilhoso bolo de cenoura com cobertura de brigadeiro. Um bolão vulcãozão. Eu tenho 3 opções. Primeira opção, eu sou líder de mim mesmo e aquele bolo não vai ser maior do que eu. Então, eu vou olhar para a cara dele, vou falar para ele assim, ó, quem manda aqui sou eu. E eu não como ele. A segunda opção é, eu sou líder de mim mesma, eu posso recalcular minha dieta aqui na minha cabeça, cabe um pedacinho desse bolo, eu como esse pedacinho aqui para, né, não fazer uma desfeita, um negócio, e elimino um carboidrato de uma outra refeição, por exemplo. Bem calculado, friamente calculado. Ou a minha terceira opção é, foda-se, vou comer esse bolo porque só se vive uma vez, que é uma mentira. Então, isso é uma maneira como que você vai ver a sua liderança. Aí, dessas 3 atitudes que você tomou, a primeira eu não comi nem nada. Então, quais são as consequências? Não preciso recalcular a minha dieta. Isso faz com que eu tenha domínio sobre, né, as minhas decisões. Eu vou entender que isso é muito maior e que aquilo ali não faz a mínima diferença para mim. E chega a um ponto em que você já nem liga mais, como existem atletas de alta performance. Hoje você pega, por exemplo, a Graciane Barbosa, que dieta para ela, ela fala assim, eu não faço dieta, eu como certo. Eu acho que tem 2 coisas que a gente pode trazer para quando se fala de comer alguma coisa. Eu adoro comer. Que é a questão da disciplina. Mas, por isso, a autoridade tem a ver com disciplina, que disciplina tem a ver com responsabilidade, que tem a ver com as consequências das minhas escolhas. Perfeito. Tá tudo ligado, disciplina. né? Tá tudo ligado uma coisa com a outra. É que você não conquista a disciplina, só fala como ter disciplina alimentar. Na verdade, é tudo sobre
liderança. Tudo sobre como é que você vai encarar a responsabilidade em cima das suas atitudes. O líder verdadeiro, o líder, ele é responsável pelas atitudes. É a pessoa que bate no peito e fala assim: fui eu que fiz. Se der bom, mérito meu. Se der ruim, responsabilidade minha. Você entendeu? Agora, a maioria, 90% das pessoas tem um cagaço de virar e falar assim: eu tenho medo de assumir responsabilidade, e isso vale para qualquer coisa na sua vida. Então, cara, primeira coisa, quero ser líder no meu trabalho, quero ser promovido, quero ser diretor, quero ser coordenador, sei lá, quero ser liderança no trabalho. A primeira coisa que você tem que olhar: e aí, e eu sou líder de mim mesmo? Como é que é a minha responsabilidade comigo mesma? Meu pai, ele sempre falava isso. Ele sempre falava assim: se você não domina o que você come, se você não tem domínio sobre o que você come, você não vai ter domínio sobre mais nada. Se você não tem domínio sobre o que você ouve, tem domínio sobre mais nada. Você entendeu? Então, como é que você quer ser presidente de alguma coisa? Eu sou presidente do comitê. É um cargo que só te deram, porque eu tenho certeza que você não exerce liderança em cima daquilo. Como existe um monte de gente que é diretor, que é CEO, que é presidente, que não tem liderança nenhuma, que tá falando, e, né, como dizia o Bobo, ele falando cachorro cagando, cachorro tem mais do que ele, você entendeu? Então, não é porque você tem o cargo que você exerce liderança. Então, hoje, gente, para falar no Isso Ninguém Te Ensina, é o seguinte: quer ser líder dentro do seu trabalho, quer exercer liderança, autoridade, quer ser respeitado por isso? Então vamos começar a aprender. Porque o pessoal acha que vamos fazer um cursinho sobre liderança. Como ser líder? 10 passos da liderança. Ai, escute o seu pessoal. Tome as decisões, faça algo de motivação, inspire, não sei o que lá, como ser os 10 líderes. Cara, tem 1 bilhão de livros que falam. Qualquer um escreve livro, vai lá no ChatGPT, põe lá, como ser um bom líder, em 10 passos. Ele vai te dar 10 passos. Mas a questão é, a liderança profissional, ela tem que acontecer primeiramente na liderança pessoal. Né? Do jeito que a gente falou no começo. Primeiro eu sou, para depois eu estar. Então, para eu ser líder, para eu estar líder dentro do meu ambiente de trabalho, primeiro eu tenho que ser líder de mim mesmo. Perfeito. E aí e é muito louco porque a liderança ela transborda. Quando chega numa roda de pessoas que precisam discutir alguma coisa, sempre tem uma pessoa que todo mundo vai olhar para ela como líder. Porque ela é autoridade em cima de alguma coisa. Às vezes só a força, a potência, o jeito de falar, a opinião que ela tem, a confiança, isso já mostra muita coisa. E sempre eu conheço pessoas assim, você conhece pessoas assim, que você pergunta, a pessoa nunca sabe. Sempre ela fala, tanto faz. Eu tenho uma raiva disso. O que você acha? Ah, vamos por aqui ou por aqui? O que você acha? Ah, qualquer um que você escolher tá tudo bem. O que você quer fazer? Você que escolhe. Escolhe aí. Aí a pessoa, ela não... Porque assim, se a gente falar, nossa, se a gente pegar de liderança bem do começo mesmo, a gente vai trazer Mas ela pra um monte de coisa. Se a gente pergunta pra vamos lá, tem 10 pessoas na rodinha, num lugar desconhecido. E aí, pra onde vai? Pra onde vai? Aí vai perguntando. Todo mundo, não sei. O que você acha? Ah, não sei. Se tiver uma pessoa falar, vamos pra cá. Acabou. Todo mundo vai. Todo mundo vai. Independente se é certo ou errado. Todo mundo vai. E aí tem um perigão nisso, né? Porque se você não conhece, você não tem seus princípios, seus valores, o conhecimento cara, aí você vai seguindo, é o tal do gado, né? Então a pessoa fala e vai todo mundo atrás como se aquilo ali fosse uma verdade. Por isso que eu repito, a liderança, ela tem que partir de você mesmo. Então, primeira coisa que eu acho que é o maior erro da liderança, o não autoconhecimento. Eu não sei quem eu sou, eu não sei o que eu quero, não tenho clareza. Então, eu não sei os meus limites, eu não sei os meus valores. Eu sempre falo isso, é importante você ter a conversa mais difícil que você vai ter no mundo, que é a conversa com você mesmo. Quem me vê hoje acha que fala, nossa... Eu não tenho medo de nada na minha vida. Nada. Mas eu acho que a pessoa, quando ela começa a ter autoconfiança do que é bom pra ela começa a falar não pras coisas. Tem livro que ensina a falar não.
É inacreditável. Eu conversei com um menino na academia, eu falei, cara, o maior problema é não saber falar não, cara. Nossa, Não. e aí entra um monte de coisa. Por isso que eu falo assim, ó, hoje você fala, quem é a Amanda hoje? Imagina, gente, se eu olhar 10 anos atrás, nossa, coitada, era ninguém. Mas um dia sentei comigo mesma, juro pra vocês, eu sentei comigo mesma e falei, e aí, vamos ter uma conversa? Vamos ter uma conversa. A partir daqui lá foi meu ponto de virada na minha vida. Porque eu comecei a virar líder de mim mesma. E sabe uma coisa que é importante? Que foi uma das coisas, a primeira decisão a ser tomada quando você quer ser líder de si mesmo, é sair daquele papel de vítima. No podcast do Francisco Kelman, que saiu umas semanas para trás, ele fala muito sobre 3 perfis. Lembra? Que era o perfil do salvador, do tirano e da vítima. A maioria da população faz tem, né, pode ter um pouquinho de cada perfil, mas tem sempre algum que é mais. E aí tem esse perfil da vítima. Eu tinha o perfil da vítima. O perfil da vítima era aquele desenho que falava, ó dia, ó céu, ó, por que tá tudo ruim? Ai, por que a vida fez isso de mim? Ai, por que meu marido fez isso? Ai, por que minha esposa fez isso? Ai, a culpa não sei o quê. Por que o governo não sei o que lá? Então, eu sempre fiz aquele papel de vítima. Aí, um dia, sentei comigo mesma e aí eu pensei, cara, tomei uma decisão. Eu posso ser qualquer coisa na minha vida, menos vítima. Eu sempre vou achar, nem se for 1% de responsabilidade, porque isso vai me fazer aprender com a situação e isso vai fazer com que a situação não se repita mais. Mas por quê? Por que você acordou e falou isso? Qual foi o insight? Qual foi a situação que te levou a ter essa conversa? Tipo, alguma coisa aconteceu para... Opa, o que tá acontecendo com a minha vida? Não, porque é o seguinte, ó, a liderança, ela tem a ver com vida de merda. A tua vida tá de merda. Não me sobra dinheiro. Meus relacionamentos são todos ruins. Meu emprego é ruim. Meus amigos é ruim, você entendeu? Você chega numa vida medíocre, sabe? O máximo que você pensa é o tal do comprar casa, carro, apartamento, sabe assim? É isso. A vida é isso daqui. A vida, a pessoa brinca e fala, qual que é a tua vida? A vida é pagar boleto, sabe? Que é isso? Peraí, existe alguma coisa a mais? Só que tava vivendo uma vida de merda. Então você olhava lá quais os seus pilares da sua vida e falava, mas não tem nada de bom nessa bagaça. E aí, a vida é só isso? Eu vou lá e eu trabalho, eu acordo de manhã, eu trabalho, eu volto para casa, aí eu faço janta, aí eu pago o boleto, e aí de final de semana eu morro porque eu tô cansada, e aí eu choro de domingo de noite com a musiquinha do Fantástico porque eu tenho que acordar na segunda-feira. Fazer igual um influenciador, um ninja, né, um deputado, que ele estava gravando um podcast e falou, cara, você acha que eu vim para esse mundo aqui para gravar um podcast, velho? Isso é muito pequeno. E é verdade. Você veio para essa terra para pagar boleto? Acordar às 7 da manhã e dormir às 6, pagar boleto e ficar reclamando que a vida para mim é muito difícil? Cara, é uma frase até clichê, né? Quando o pessoal fala, as mesmas 24 horas que aquela pessoa tem, eu também tenho. Mas a gente não pode fazer esse tipo de comparação. Cara, tem que fazer esse tipo de comparação. A mesma 24 horas que aquela pessoa tem, eu também tenho. E o que aquela pessoa faz de diferente? É isso que a gente precisa entender. Será que ela tá acordando 7 da manhã, tá indo dormir 8, 10 da noite reclamando dos boletos? Não, e aí entra um monte de coisa, porque, tipo assim, a liderança, gente, a liderança de si mesmo faz você refletir em que tipo de conteúdo que eu estou consumindo, o que eu estou consumindo, o que eu estou fazendo para me desenvolver. Será que é isso mesmo? Tá, então beleza. Então, gente, primeiro erro, achar que a vida é só isso. A vida não é só isso. Não é só isso. E sempre procurar o que eu quero para mim. Clareza. Cara, o que eu quero para mim? Parece, cara, essa pergunta tem em entrevistas, eu não sei se ainda tem, você que é de RH, você depois... Como você se vê daqui 5 anos? Cara, isso é perfeito isso, Amanda. É muito importante que você não consiga ter essa visão de futuro. Mas, tipo, se você perguntar pra uma pessoa que tá trabalhando no lugar há 10 anos, onde você se vê daqui 5 anos?
no mesmo lugar. Porque acha que a vida é só isso, gente. A vida não é só isso. A vida não é só pagar boleto. A vida não é. A vida não é ter casamento de merda. A vida não é ter relacionamento de merda. A vida não é ter filho merda. A vida não é. Meu pai sempre falava isso. A vida é de fartura. E eu falo para todo mundo. A vida é fartura. Você conta todo dia quanto de ar você respira? Te falta ar? Não, não falta. Falta água? Não, não falta. Ah, mas lá no Nordeste tem uma seca que não sei o quê, babá. Oh, aí a gente está falando de aquecimento global, você entendeu? Mas a água que existe no universo é a mesma água de 5 bilhões de anos. Uma hora ela é nuvem, outra hora ela é mar, outra hora ela é rio, outra hora é uma cerveja, outra hora a gente bebeu, outra hora já virou café. Mas é a mesma água, isso tem ciclo da água. Você aprende lá na escola. Você não sai aqui e fica olhando, falando assim, nossa, uma árvore, ó, puxa vida, nunca mais vi uma árvore na minha vida. Não, você sai daqui, a grande questão é que você precisa sair. Meu pai falava, você levanta a bunda e sai. Vai olhar para você ver como é que é tudo muito rico. Então, o dia tá ruim para você, faça ele ficar bom. O universo, ele é de fartura. Só tem fartura no universo, tem muito dinheiro. Muito dinheiro. Vocês não têm ideia do tanto dinheiro que existe nesse mundo. Você entendeu? Dinheiro, saúde, o mundo, ele é de fartura. Deus, ele não acorda de manhã e fala assim, eu vou foder com a sua vida. Não vai fazer isso. Você entendeu? Então, ninguém acorda de manhã pensando, igual quando você vai dirigir carro. Eu tenho uma amiga que está dirigindo carro agora, e o marido dela falou assim, filho, ninguém acorda de manhã e fala assim, vou bater no carro de alguém. Não, ninguém quer bater no seu carro. Então, vai. Então, assim, ninguém acorda de manhã, né? Deus acorda de manhã e fala assim, eu vou cagar com a sua vida. Não acontece isso, né? Aí entra a bendita da liderança em cima de responsabilidade. Não é o que a vida faz com você, é o que você faz com o que a vida faz de você. Isso é uma frase importantíssima. Só que em cima de liderança, sabe? É o que eu como, é o que eu escuto, são as pessoas com quem eu convivo, é o tipo de roupa que eu escolho estar, é o tipo de ambiente que eu escolho estar. E o que eu quero para mim. E o que eu quero pra mim. Então, essa bendita dessa conversa, gente, de sentar lá e falar assim, beleza, quem sou eu? Quando eu tinha uns 15 anos, eu não gostava de peixe. Eu odiava peixe. Odiava peixe. De verdade. E aí... Nem um salmãozinho? Não gostava de nada. Eu odiava peixe. E aí, um dia, eu parei pra pensar no porquê que eu não comia peixe. Um dia eu perguntei, por que eu não como peixe? E aí eu descobri que eu tinha um namorado que odiava peixe. E ele odiava peixe e eu odiava peixe. E eu já tinha largado desse namoradinho fazia tempo e mesmo assim eu não comia peixe. E eu não entendia porque eu não comia peixe. Gente, eu amo peixe, eu adoro cozinhar peixe. Meus peixes são maravilhosos, eu sou especialista em cozinhar peixe. E aí eu não entendia. Você entendeu? Então essas conversas, elas precisam ser. E aí, cara, o que é? Como é que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Quem sou eu? Do que eu gosto? Qual que é a minha cor preferida? Pra onde eu quero ir? Qual que é o lugar que eu quero? Onde que eu quero chegar? O que eu sou bom? Você entendeu? Então, assim, é sempre em cima de propósito, de o que é, como é que faz. Então, essa é a conversa para que você seja líder de si mesmo. A hora que você conseguir ser líder de si mesmo, automaticamente, milagrosamente, você consegue também exercer liderança dentro do seu ambiente de trabalho. Perfeito. Porque a liderança do ambiente de trabalho não é você chegou lá e falou assim, o cara pegou e falou assim, ó, que normalmente é isso que acontece. Você tem mais conhecimento. Então, você tem mais conhecimento em cima de um assunto. Então, você é autoridade em cima daquele assunto. E aí, automaticamente, a pessoa vira e fala assim, já que ele é autoridade em cima daquele assunto, eu vou colocar ele na liderança. E aí, coloca ele para gerir pessoas, para fazer gestão de equipes. Cara, uma coisa tem nada a ver com a outra. Porque aí o pessoal pega e aí você vira chacota. Então, você é líder porque você tem autoridade em cima de um assunto, mas você não é líder de si mesmo e você não tem a mínima condição de gerir uma equipe. Perfeito. E aí, o que acontece? Um outro fulaninho que tá ali, ele é muito mais liderança do que você. Perfeito. E você trouxe essa virada de chave do porquê que eu não como peixe. Eu treino todos os dias. Todos os dias. Eu parei de treinar agora quando minha filha nasceu, mas estamos ali na academia. Dia após dia. Mas antes de ter essa rotina, de ter esse hábito de amar a academia,
Por que eu cheguei a esse nível? Porque um dia eu estava em casa, eu estava casado, já a gente comia bobeira todos os dias, eu adorava tomar um monte de cerveja, colocar as garrafas de cerveja uma em cima da outra no final de semana, tirar foto, mandar pros amigos, falar que tem vida melhor que isso, mas eu não conheço não, sabe? E aí um dia eu fui colocar uma calça pra ir num lugar e essa calça não serviu, Amanda. Não serviu. Já E aí eu passei tirei muito a por roupa inteira e fiquei na frente do espelho, olhei pra... Eu tinha coisa tipo 20 e poucos anos, aí eu fiquei na frente do espelho, eu falei, caraca, velho. Olha a sua situação, cara. Eu conversando comigo. Você é novo pra caramba, parece que, cara, olha o tamanho da sua barriga, velho. É a conversa com você, é a conversa mais difícil. Exatamente. É muito mais fácil escutar isso de um nutricionista, de um médico, porque falando, não sabe de nada. E eu falei, olha o tamanho da sua barriga, velho. Caramba, Everton, meu Deus do céu. E eu já tinha treinado antes de casar, né? Com 17, eu treinei bastante, tipo 6, 7 meses. Cresci, fiquei legal. Depois que casei, eu parei e liguei o botão de foda-se. E aí eu olhei pra mim e falei, não, tá errado, velho. Tá errado. Naquele dia, mano, eu falei, eu sou outro Everton. Fui na academia, lá na Fênix. Fiz lá a minha inscrição com o André, super gente boa, o cara. Eu gosto muito daquela academia. Academia dos aparelhos, não sei se você já treinou. Ela é a raiz. Nossa, ela é a raiz. Eu acho que foi a primeira academia de pós. O cara que construiu todos os aparelhos, mas é muito bom os aparelhos. Fui lá, fiz inscrição e comecei a treinar. E comecei a fazer a minha dieta. A Lu fazia a janta e eu não comia janta. Eu fazia o meu frango com tomate e ovo todo dia. Eu fazia. E aí a Lu ainda ficava, né? Nossa, pra que fazer isso? Que bobeira, não sei o quê. Eu falei, Lu, deixa eu comer. E ela ficava às vezes tiçando com chocolate. Come chocolate, come chocolate. Não vai comer chocolate. Satanás, sai daqui. A arma do inimigo. Exatamente. E eu ali seguindo com a minha dieta, seguindo com o meu treino, e coisa de 2, 3 meses, eu dei uma secada violenta. Mas aí você exerceu a liderança em cima de si mesmo. Exatamente. E eu tenho certeza que isso fez você ser diferente no teu ambiente de trabalho. Exatamente. Aí depois eu falo que o exemplo arrasta. Ela viu, falei, nossa, eu também preciso fazer isso. Porque você virou autoridade. A pessoa olhou e falou assim, caraca, meu, ele conseguiu, eu acho melhor que eu vou atrás dele. Exatamente. Então, cara, eu acho que até isso fica foi uma lição muito, muito forte pra mim. Eu conto isso pra academia, porque às vezes a pessoa chega, nossa, desde quando você treina? Não sei o quê. Eu falo, treino desde... E, cara, às vezes você tá se sentindo mal com o seu corpo. Às vezes você tá se sentindo mal com o seu emprego. Mas você não tem a força, né, cara, essa coragem de fazer algo para mudar. E aí, você sempre busca numa outra pessoa para te encorajar. Tipo, vamos treinar comigo? Ah, tô querendo treinar, mas eu não quero ir sozinho. Tipo, a pessoa não tem coragem de fazer, da transformação, ela chama outra pessoa. Isso acontece no mundo empresarial. Mas sabe o que é isso? É o seguinte, ó. Aí entra o que a gente falou, responsabilidade. Liderança tem a ver com responsabilidade. Então é o seguinte, quando a gente assume um papel de vítima, é muito mais fácil o empresário vítima. O que é o empresário vítima? O empresário vítima é aquele que, se não deu certo, ele vai botar a culpa no outro. Então, ele vai botar a culpa no governo, ele vai botar a culpa nos juros, ele vai botar a culpa na estação, ele vai botar a culpa na chuva, ele vai botar a culpa, você entendeu? Então, ele vai botar a culpa num monte de outras coisas. Então, esse é o empresário vítima. Ele não consegue enxergar oportunidade em nada. Você entendeu? A oportunidade tem que vir escrito em letras garrafais e neon piscante. Aí ele consegue enxergar a oportunidade. Mas ele não consegue. Mas ele não consegue ver que o mundo é de oportunidade, é de fartura. Então, tudo há oportunidade. Então, ele tem essa cabeça. E aí, o que acontece? Quando ele faz esse papel de vítima, e a gente falando de empresário, você pode levar isso para sua vida pessoal. Se eu trouxer mais uma pessoa e aquilo não der certo, eu tenho para quem culpar. Então, por exemplo, vamos na academia comigo? Aí, olha, vamos. Aí começam os dois na academia. Aí hoje eu falo assim, gente, ó, amanhã eu não vou poder ir porque eu tenho um compromisso e tal. Tá bom, tá bom. Aí você chega no dia seguinte, na hora de sair, o que você vai fazer? Não vou. E aí você não vai por quê? Porque o outro não foi. E aí se alguém pergunta pra você e fala assim, nossa, Everton, por que você não foi na academia? Porque o fulano não veio. Então aí a culpa vai ser de quem?
da outra pessoa, ela não é Exatamente. tua. Então, a liderança, ela tem a ver com responsabilidade. E aí, quando você começa a entender sobre responsabilidade, eu sempre é o vida adulta que eu falo e que eu falei já nos outros podcasts. Cara, ser adulto é muito bom. É muito maravilhoso Mas ser adulto. trazendo até um gancho do livro do Nassim Taleb, do escritor do Cisne Negro, que é o Arriscando a Própria Pele, o nome do livro. E ele fala, desconfie das pessoas que não arriscam a própria pele. E o arriscar a própria pele é você catar e fazer. Não ser essa pessoa que... Me mandaram, eu abri uma caixinha de perguntas nos meus stories. Então, o que te trava de você avançar hoje no seu negócio? Ele falou assim, cara, eu tô com uma dúvida, eu tô querendo montar um novo negócio. Eu preciso de um sócio ou não? A pessoa falou desse jeito. Ué, mas você Aí tem eu que falei, entender. a pessoa fez uma pergunta assim, eu falei, cara, vamos lá. Você precisa de um sócio porque você tá com medo de ir sozinho e você quer dividir a responsabilidade de um negócio com essa pessoa? Ou você precisa de um sócio para complementar um conhecimento que você não tem? Ou porque precisa de um dinheiro que você não tem. Também. Agora, você tem dinheiro, você sabe fazer o negócio sozinho, cara. Por que você vai precisar de Pra um que você sócio? precisa de um sócio? Esse é um dos grandes erros também das pessoas. Acha que vou abrir um grande negócio, eu preciso de uma sociedade. Então, vai primeiro atrás de um sócio. Não, se você tem conhecimento, você tem culhão, vá lá e faça você. Então, é sempre você. Então, a primeira coisa para que você possa assumir uma liderança, para que você seja um líder, assuma o protagonismo da sua vida, assuma a responsabilidade. Seja você o protagonista, assuma se deu bem, mérito seu, se deu ruim, responsabilidade sua. Você entendeu? E aí, quando você tem essa autodisciplina, porque a liderança com você mesmo, ela te traz um monte de coisa, que uma das coisas é disciplina. Então, quando você treina disciplina, você começa a ter disciplina com o que você come, que é automática. Não, eu brinco e falo assim, que a academia é uma coisa muito maravilhosa, porque ela ensina muita coisa. Então, tipo assim, pra vida. Primeiro é a bendita da constância. Um bom líder tem que ser constante. Ele não pode ser... Existe, lógico, tem altos e baixos, né? Igual o fisiculturista. Fisiculturista, quando ele está em preparação para palco, ele é de um jeito. Acabou a preparação da palco, você vai ver que o corpo dele dá uma transformada. Então, você tem altos e baixos, mas você tem ali uma constância. E aí, uma das coisas. Outra coisa é a bendita da disciplina. A disciplina, primeiro, com você levantar todo dia e ir lá treinar. Aí, automaticamente, você começa a ver um resultadinho, mas você entende que você precisa alimentar direito. Aí, você começa a ter disciplina com a tua alimentação. Automaticamente, quando você tem disciplina com a sua alimentação, com aquilo que você come, com os seus horários, você começa a ter disciplina com o seu dinheiro. Porque você começa a entender dinheiro de outra forma. E é muito engraçado isso. Porque você começa a trazer. Aí, de disciplina com o seu dinheiro, aí você começa a ter uma disciplina com aquilo que você ouve. Então, você não começa a escutar. Hoje eu não escuto. Eu seleciono as músicas que eu escuto. Eu não escuto bobeira mais. Eu não escuto nada degradante, eu não escuto nada que vai me trazer para baixo, eu não escuto nada que me tira o meu merecimento, por exemplo. Não escuto. Eu seleciono. Você não assiste Cidade Alerta? Não assisto. Você não assiste assisto Cidade televisão. Alerta? Então é outra coisa que eu não faço. Aí você começa a deixar de assistir televisão, por exemplo. Eu assisto, Você não assiste a novela da Globo? Não, e não assisto série também, não, porque eu acho que série também eu ainda não tenho disciplina para assistir série, porque eu vou querer saber o que acontece, é ficar maratonando. Você entendeu? Eu tenho mais o que fazer da minha vida. Não criticando quem Cara, tem, quando quem você conhece. entra nesse mundo, parece que é um buraco. É um buraco. Aí Aí você termina uma e já começa a aparecer outra série aqui, né? Patrocinada. Então, assista também, e aí você entra na outra, daqui a pouco você entra na outra. Não, isso não me pega. É a mesma coisa com bebida alcoólica. Mas você bebe? Bebo, eu tomo um vinho de vez em assim, de final de semana, abro ali uma garrafa e o meu marido, a garrafa dura o final de semana inteiro. O final de semana inteiro que eu falo, às vezes é uma sexta e um sábado. Então, meia garrafa, dá 2 tacinhas na sexta-feira, 2 tacinhas no sábado. Nada que vá me tirar da minha consciência, né, do quem eu sou, né, nada que eu vá ser presa num bafômetro e nada que vá atrapalhar muito a minha alimentação. Então, você começa a ter disciplina, porque você se torna responsável por você mesmo. Então, eu sei que se eu não couber dentro de uma calça, a culpa é de quem? Da calça. A da calça encolheu, vieram, né, mágicos elfos à noite e costuraram a calça, aí ela não serve amanhã. Não, cara.
é tua. Você entendeu? Exatamente. Se teu cabelo tá uma merda, teu. Se a tua pele é uma merda, teu. Se você tá com um monte de colesterol e diabetes, um monte de coisa, teu. Então, assim, Se você tá andando com um monte de pessoas que só falam merda no seu ouvido pra te jogar pra baixo, a culpa é tua. é tua. Você entendeu? Se você tá no emprego de merda, é teu. Ah, mas na minha cidade não tem emprego. Sai daí, vai pra outra. Tem Vai um estudar, monte de né? oportunidade. Vai estudar, vai. Sabe? O Napoleão Hill, naquele livro do. Não, não é o Napoleão Hill, não. O Joel J, ele fala isso. Ele fala assim, ó. Que ele leu em algum livro também, que eu acredito que seja esse do Napoleão Hill. Ele fala assim, ó. Se você no seu tempo livre, gasta para estudar, para estudar, e aí isso vale para qualquer tipo de estudo, para um estudo para um concurso, um autoconhecimento, uma coisa a mais que você está desenvolvendo ali. Cara, não tem como dar errado. Não tem. Você não tem como dar errado. Agora, se eu uso o meu tempo livre para judiar de mim mesmo, onde é que você vai? Então, assim, a liderança de si mesmo, né, é um momento, é uma coisa que biblicamente fala assim: amai ao próximo como a ti mesmo. Não é? A primeiro mandamento, amai a Deus sobre todas as coisas. Segundo mandamento, amai ao próximo como a ti mesmo. Cara, como é que eu vou amar a Deus, ou amar minha família, ou amar qualquer coisa na minha vida, se eu não me amo? Você entendeu? Cara, às vezes as pessoas... Você já deve ter recebido esse tipo de pergunta. Ah, Amanda, o que você fez pra chegar onde você tá? Como que você conseguiu essas coisas? Cara, eu acho que não tem uma resposta assim. Cara, primeiro, você visualizou o que você gostaria de ter e você construiu. É uma construção. Eu me amei. Perfeito. Eu me amei primeiro. E quando você acabou de falar da questão do vai estudar, vai mudar. Quando eu era moleque, eu vi meu pai quebrar, perder as padarias que a gente tinha, perder casa, voltar falido, né? E aí eu fui trabalhar na roça, pegar café, até como falei pra você no podcast do Francisco. E quando meu pai falou, você pode mais do que isso, que eu tava lá no cantinho, com a mão tudo suja do mel do café, sentada no chão, descansando, ele falou, você pode muito mais do que isso. Eu fui estudar eletrônica. No momento que eu comecei a estudar eletrônica, eu já comecei a enxergar. Eu falei, caraca, velho, eu gostaria muito de ter um salário de X. Para eu conseguir um salário de X, o que eu preciso fazer? Porque quando você tem essa visão de eu quero ter um salário de X e o que eu preciso fazer, qual que é o conhecimento que eu preciso ter para chegar? Aí vem de novo conhecimento. Liberta, cara. Exatamente. Conhecimento é poder. Mas, cara, concorda comigo, Amanda, que se eu estiver reclamando do meu trabalho, eu tô aqui, acordo 7 da manhã, gasto 1 hora para ir até o meu trabalho, chego no meu trabalho, saio às 6, das 6 eu chego em casa às 7, janto. Caraca, como que eu vou sair dessa vida? Mas só que a pessoa esquece que ela chega em casa, ela vai pro Netflix. Fica até às 11 da noite. Ou assistindo um videozinho de TikTok. Assistindo um videozinho de TikTok. E o tempo tá passando, dia após dia, e essa pessoa não consegue sair. Eu acho que essa questão da disciplina que você trouxe, da liderança de, cara, essa vida não é pra mim. Eu tô nela por enquanto. Mas eu vou chegar aqui. Eu estou. Exatamente. Eu estou. Eu estou nela por enquanto. E aí vem essa questão de aonde você quer estar, aonde você quer chegar, o que você precisa. Ah, para eu chegar aqui eu preciso, sei lá, montar um negócio. Porque eu gosto muito de fazer tal coisa e se eu montar esse negócio eu vou conseguir chegar aqui. Cara, é estudo, velho. Tudo tem que a ter ver dedicação. Com a dedicação e educação. Exatamente. Dedicação e educação. E clareza. Então, assim, liderança. E no livro do Napoleão Hill ele fala exatamente isso. Esse livro, gente, quem pensa e enriquece já fala muito isso. Ele não fala só sobre dinheiro, e aqui a gente não está falando sobre dinheiro. Dinheiro, ele não é o mais importante. Dinheiro, ele é consequência. É os 3 pilares, né, que ele fala. É você conseguir enxergar onde você quer estar, visualizar isso de uma forma clara, é o conhecimento estruturado e a execução. Exatamente. Porque conhecimento sem organização, sem utilização, ele não serve para nada. É igual ao livro. Não adianta nada você ter 1 milhão de livros na prateleira. Livro que não é lido não serve para nada, é papel à toa. Então, precisa ter um conhecimento estruturado. Então, vamos lá. Você é líder de si mesmo.
Então, eu entendi que eu sou responsável pela vida que eu tenho hoje. Amanda, eu nasci numa família de merda, uma família pobre, blá, blá, blá. E eu sou responsável por isso? Não, você não é responsável por isso, mas você é responsável por você permanecer nisso. É. Você entendeu? Você é responsável por você Por mesmo. você mesmo. Então, Ponto. eu vou permanecer Esse também nisso. é um outro problema, né? A pessoa, em vez de ela olhar pra ela mesma, ela Ela vai sempre olhar pra fora. quer Não. ajudar os outros. Não, primeiro é aquela pessoa, depois. Cara, esse é o maior erro também, Amanda. Você sabe que é engraçado que é o seguinte: quando você vai viajar de avião, você que não viajou de avião, né? Um dia quando você for viajar, toda vez que você vai entrar, tem lá os comissários, aeromoça que vêm falar para você, Em né? caso Em de- caso de acidente, o que você tem que fazer? E aí, em caso de acidente, todos eles falam primeiro o quê? Se salve Primeiro você. para depois salvar o outro. A hora que as máscaras caem, primeiro põe você para depois pôr no outro. Sabe por quê? Porque não adianta nada você se matar e você vai matar o outro. Então, meu filho tá do lado, caiu a máscara de oxigênio. Primeiro põe você para depois pôr nele. Porque senão, se você for pôr nele e depois você morre, não adianta nada. Você entendeu? Então, assim, primeiro salve-se a você mesmo. Então, permanecer onde você está é responsabilidade tua. Estar onde você está é responsabilidade tua. A maneira como você pensa é responsabilidade tua. A maneira como você age de acordo com aquilo que você pensa é responsabilidade tua. Então, antes de você querer ter um cargo maior dentro de uma empresa, seja a CLT, seja você abrir o seu próprio negócio, primeiro, seja líder de si mesmo. Como é que eu faço para ser líder de mim mesmo? Primeiro, tenho uma bendita de uma conversa. Sentei e conversei comigo mesmo. Você entendeu? E isso ninguém me ensinou, cara. Seria muito mais fácil um dia alguém ter virado para mim e falar assim: eu tenho uma conversa com você mesmo, para de ser vítima. Eu adoraria ter tido que alguém virasse para mim. Mas às Até vezes, pode Amanda, ser que alguém tenha me dito isso e eu não tenho escutado. eu acho que é questão do sabe? momento. Eu acho que quando chega o seu momento, toca. E aí você tem esse papo. Se outra pessoa tivesse falado isso pra você, você não teria Mas dado não é a questão importância às que eu vezes. acho que as pessoas elas ficam naquele mundinho delas e assim, o reclamar, que é o ficar clamando duas vezes ali, aí você fica preso dentro ali daquela bolha. Cara, aquilo ali é o tal da zona de conforto tua, lei da sobrevivência, permaneça onde você está porque é um ambiente conhecido. A partir do momento em que você começa a trabalhar o auto-perdão, o merecimento, a clareza e tudo mais, é um ambiente desconhecido, porque por mais que seja você com você mesmo, tem um montão de coisa aí dentro de você que você não sabe. Ele é um ambiente desconhecido. Você entendeu? Porque se você tá com uma vida de merda, um casamento de merda, você tem, sabe? Ninguém quer que você permaneça. Você acha que você veio para esse mundo para sofrer? Óbvio que não. Você entendeu? É tudo uma base de escolhas. E aí, você entender isso dentro de você, é um ambiente escuro. Sabe, é uma conversa que, cara, isso daí é uma conversa transcendente com você mesmo. Você tem que olhar para os teus defeitos e começar a olhar e falar: caraca, meu, o que eu faço? Sou procrastinador. Ou, a partir do momento em que você identifica que você automaticamente isso te traz uma responsabilidade dizendo: e aí, o que você vai fazer com isso? Você entendeu? Então, como é que você faz com isso? A primeira hora que você assume que você é aquilo, você fala, e a vida fala pra você, cara, o que é que você vai fazer com isso? E isso vale para qualquer coisa. Eu sou procrastinadora, eu sou um alcoólatra, eu sou um drogado, eu sou viciada em pornografia, eu sou viciada em compras, você entendeu? Então eu vou olhar para mim. E aí eu começo a exercer essa liderança. Então, a primeira liderança que eu acho é a liderança tua e de você mesmo. E aí sim a gente vai levar agora isso para fora, né? Que é o tal do exercer a liderança dentro do teu ambiente profissional. Como é que você vai exercer essa liderança dentro do seu ambiente? Mas antes, não tem como. Eu quero melhorar. Tem um filme que chama A Forja. Ele saiu o ano, acho que 2024. Tem para você alugar no Netflix. Ele é um filme cristão, né? Mas ele é muito legal porque ele fala o seguinte, ó. É a história de um rapazinho e o rapazinho dá um puta de um trabalho pra mãe. O cara meio nem estuda, nem trabalha, nem nada. A vida dele é sair com os amigos que gostam de jogar basquete. E ele é criado só pela mãe.
E aí o carinha é um molecote. E a mãe não aguenta mais. Sabe? Cara, que tinha 19 anos, vai dar um jeito nessa vida, não sei o que. E falar, vai procurar emprego e tal, tal, tal. Aí ele embroma a mãe, não sei o que lá, minha mãe dá um ultimato lá e aí o moleque vai caçar um serviço. Só que aí ele encontra um cara que é dono de uma grande empresa e o cara falou assim, vem cá, você vem trabalhar pra mim. Cara, né, mais maduro e com, né, olhando que aquele carinha tinha futuro. E o cara começa a moldar esse rapaz. E o filme é muito legal, porque ele tem esse senso de transformação, sabe? Uhum. E aí ele começa a moldar o rapazinho. E aí o rapazinho, no final do filme, o rapazinho acaba fazendo, né, um monte de coisa boa lá no filme, acaba virando referência no filme, ele vira autoridade, aí a vida dele vira outra. Mas ele é moldado naquele filme, ele é forjado, por isso que chama A Forja. E aí o filme mostra que ele começou a ter disciplina com ele mesmo. Então ele começou a limpar o quarto dele, que era coisa que ele não fazia. Ele começou a fazer exercício físico, ele começou a estudar, ele começou a se vestir melhor, você entendeu? E isso tudo foi refletido na onde? No ambiente de trabalho. Então, a gente deixando essa liderança nossa e indo para o ambiente de trabalho, vamos falar sobre liderança no mundo corporativo. Você, empresário que quer ser um líder, porque não é porque você é dono, que você é patrão, meu filho, que você é líder, não. Então tem uma grande diferença. Mais uma vez, Ser chefe é uma coisa, ser líder é outra coisa. Liderança não é imposição. Liderança é conquista. Perfeito. Eu falo muito, eu li isso no Gestão de Alta Performance, que o maior output de um líder é o resultado do time dele. Ponto. Isso fala tudo. Se você tem um time e você está conseguindo performar esse time, você é um bom líder. Aí vão pensar, o que é que ele está fazendo? Se o teu time não está performando, o que é que você está fazendo de errado? Que tipo de liderança que você está exercendo? Eu acho que... Ou não está exercendo? Exatamente. Eu vejo, Amanda, principalmente no mundo empresarial, eu escuto muito, Everton, eu sinto que meu time está com entrega baixa. Eu sinto que pessoas ficam enrolando. Eu sinto que as pessoas estão meio desmotivadas. Eu vejo as pessoas olhando para cima, eu passo perto delas, caraca, o que eu faço para essa pessoa vestir a camisa, trabalhar? Eu acho que o primeiro passo é você conseguir demonstrar para o seu time o quanto que você acredita naquilo que você está fazendo. É o tal da motivação e inspiração. Exatamente. Esse é o principal pilar. O outro é o alinhamento de expectativa. A maioria das empresas não tem alinhamento de expectativa. O colaborador ele não sabe o que ele precisa fazer dentro do mês dele para ele atingir aquela expectativa que o dono, o CEO, o líder da empresa espera. Isso é ruim, porque para esse colaborador, ele nunca conseguiu entregar. Ele não sabe o que ele precisa entregar. E aí fica meio perdido. Porque não tem propósito. Não é muito não é a questão do propósito, Amanda. A questão é... Não, a empresa não tem ele não sabe qual que é o propósito da empresa. Não é bem isso. Vamos lá. O propósito da empresa é quando eu contrato. Quando eu contrato, eu falo, cara, a empresa funciona assim, aqui é a nossa missão, valores da empresa, o que a gente acredita... Aonde eu quero chegar. Aonde eu quero chegar, Tá. para ver se tem fit com a pessoa. Para ver se essa pessoa gosta disso. Porque isso vem da pessoa. A pessoa fala, cara, é isso que eu estava esperando, Everton. Eu quero entrar numa empresa assim. Faz total sentido para mim. Cara, eu tive um alinhamento ali de cultura com a pessoa. Mas quando essa pessoa entrou dentro da minha empresa, ela precisa saber o que ela precisa fazer. Não só sentar ali e produzir. Mas olha só, Amanda, eu contratei você, eu preciso que você entregue... Por exemplo, 200 ligações por semana. Dentro dessas 200 ligações por semana, eu preciso que você consiga fazer 50 agendamentos. Esse é o seu papel. Depois que eu alinhei isso, baseado em dados, porque não é também faz aí, você precisa fazer isso, baseado em dados. Quando a pessoa entrega isso daí, vamos comemorar, você bateu a sua meta.
tem motivação maior do que a pessoa bater a meta dela? Mas aí porque assim, ó, eu falo de propósito porque assim, ó, ele entrou dentro de uma empresa e ele sabe qual que é o propósito daquela empresa, ele sabe para onde aquela empresa quer ir, ele sabe o que ele tem que fazer, ele foi comunicado de como que a empresa age, como a empresa não age, o que ele quer fazer, você entendeu? Então, a liderança, ela tem muito a ver com indicar o caminho. Não, perfeito. Então, esse é o caminho que a pessoa precisa trilhar. Agora, se o líder não sabe o caminho, como é que ele vai liderar as pessoas? Não, isso daí é o que mais acontece, entendeu? Aí você pergunta, por que o cara tá desanimado? O cara tá desanimado. A minha liderança não sabe para onde quer ir, não sabe como arrumar o resultado. Aí o que a pessoa vê? Fala assim, eu não tô vendo perspectiva de crescimento aqui dentro, aí eu não sou valorizado, porque assim, ó, tem 3 coisas que a pessoa fica numa empresa, certo? A gente já falou sobre isso nos outros podcasts. Primeiro, reconhecimento, valorização e financeiro. Então, primeiro eu reconheço o seu conhecimento. Não te contratei à toa, te contratei porque você tem um hard skill que eu tô precisando numa empresa, certo? Eu tenho uma valorização de você. Então, eu valorizo meu funcionário. Eu pago os benefícios deles, eu dou coisas para eles, entendeu? A escala, eu mudo a escala, eu abro um home office, sei lá. Ele é valorizado. Então, eu tenho um plano de carreira. E a outra coisa é a parte financeira. Então, ele é um tripé. E assim, eu sempre falo, às vezes você não tem muito dinheiro para pagar, mas você sabe reconhecer e valorizar aquela pessoa. Ela permanece. Você entendeu? Mas quando isso é Só que quando você entende a bendita do teu propósito mais da empresa, sabe? Você sabe para onde você quer levar as pessoas, para onde é que você vai caminhar. É igual vou pro meio do mato. Você vai pro meio do mato sem uma pessoa que entende de mato? Vamos acampar no mato. Por que o povo fica perdido aí no meio do mato? Porque tá com uma pessoa que não sabe guiar, não sabe o caminho. Perfeito. E quando a gente traz essa clareza para o colaborador, aqui a gente está falando mais de produtividade, né? E depois a gente vai entrando na liderança. É o que faz a empresa crescer. É a liderança. Eu já errei nisso. O colaborador olhava para mim e falava, Everton, eu preciso de direcionamento. Eu preciso de direcionamento. Mas isso é liderança. Perfeito, mas como que você direciona o que a pessoa precisa fazer? Porque eu tenho clareza naquilo que eu sei, que eu falo, que eu sei meus... É igual montar equipe. Você sabe disso. O cara vai montar uma equipe. Eu, Amanda, monto uma equipe. Ó, minha equipe. Então, eu tenho que, primeiro, para montar minha equipe, eu preciso entender meus princípios, meus valores e as minhas qualidades, as minhas deficiências. Então, vou dar um exemplo para você. Eu odeio serviço operacional de ficar montando planilha, por exemplo. Cara, você tem um negócio, não gosto de planilhar as coisas. Não sei planilhar, não sei. É óbvio que se eu catar para aprender, eu vou aprender, porque né? Mas é uma pessoa que pega e cata as coisas, põe em planilha. Tá? Adoro um Excel, adoro uma planilha. Eu sei o tanto que é importante planilhar as coisas. Mas se eu não gosto de fazer, o que eu vou procurar na pessoa que vai montar uma equipe? Perfeito. Uma pessoa que sabe planilha. Você entendeu? Outra coisa, eu tenho um estopim meio curto. Então, às vezes, eu dou umas respostas atravessadas. A minha coordenação, eu procuro uma pessoa que é mais... eu falo que tem mais, não é que tem mais inteligência emocional, eu falo que tem mais paciência do que eu. Então, às vezes, eu vou contratar uma pessoa assim, se eu contratar outra que tem um estupim curto igual o meu, cara, nós vai sair xingando todo mundo, você entendeu? Então, eu já sei. Né? Mas, então, por isso que eu falo, eu sou líder de mim mesma. Aí eu sei o que eu vou querer montar na minha equipe. Agora, eu vou lá e cato um monte de Amandas na minha equipe. E aí, vai ficar todo mundo igual? Qual é? E a diversidade desse negócio? E aí, ninguém sabe fazer planilha. Como é que nós vamos fazer? Você entendeu? Então, eu acredito que essa gestão de equipe, ela tem a ver com isso também. Tem. Entendeu? Primeiro o que eu preciso. Depois que você colocou... você tem essa clareza do que você precisa e você vai trazer essa pessoa para trabalhar na sua equipe. E aí vai ter, primeiro, esse alinhamento de fit cultural, ver se essa pessoa faz sentido para a equipe. Passou, alinhamento de expectativa do que essa pessoa tem que entregar. O colaborador ele não pode ficar solto. Se ele ficar solto, ele vai sair.
Ele vai sair porque ele vai se desmotivar. Por melhor que seja o salário. Vai chegar uma hora que ele fala, nossa, o que eu tô fazendo aqui? O meu chefe é um merda. Entendeu? Conversa com o meu chefe, ele não sabe o que é pra fazer. Ele não sabe o que fazer, ele não sabe como é que faz. Exatamente. E aí sim, essa pessoa entrou, tá ali produzindo. Essa pessoa pode ter dificuldade. E aí sim, qual que é o papel do líder? Ajudar essa pessoa a fazer melhor. Exatamente. A fazer melhor. Eu falo que o papel do líder é ele sentar na frente do palco e olhar o time dele brilhar. Esse é o papel dele. Você sabe que existe alguns erros de liderança que eu acho engraçado, sabe? Desses erros é justamente o líder que não desenvolve a sua equipe. Por quê? Porque tem um cagaço da sua equipe ser melhor do que ele. Nossa. E aí que vem o grande pulo do gato. Quando a tua equipe é melhor do que você, quando você se torna dispensável porque a sua equipe roda sozinho, aí, meu filho, você está exercendo a verdadeira liderança. Porque aquele líder... E aí você vai para outro palco. Exatamente. Porque aquele líder que tem medo de alguém da sua equipe passá-lo, ele não é uma boa, ele não exerce uma boa, ele é chefe. Ele não é líder. Ele não é líder. Porque o verdadeiro líder, ele deixa a sua equipe trabalhar, porque ele está dando para eles todas as ferramentas para que eles possam se desenvolver. E aí sobra tempo para pensar, porque o líder verdadeiro é aquele que pensa. Estratégico. É o estratégico. Então, ele sai do operacional e ele vira o estratégico. Então, isso é uma das coisas importantes. Líder que é líder, ele não se prende ao operacional. Ai, Amanda, mas eu acabei de montar minha empresa, sou só eu e um funcionário. Não tem importância. Você vai exercendo a liderança e você vai capacitando essa outra pessoa que está do seu lado e você vai dando cada vez mais autonomia para essa pessoa. Eu não estou falando daquela liderança do chefe que monta uma coisa, larga para os funcionários, vira as costas, aparece uma vez por semana para ir lá no caixa retirar o dinheiro. Isso daí, reclama do time. Isso daí não é liderança, tá? O líder, ele tá ali junto com você. Tem uma coisa engraçada. Uns anos atrás, eu tive uma colaboradora que trabalhava junto comigo e ela tinha um papel importante dentro da empresa. E aí ela chegou pro presidente da empresa e falou para ele, ó, eu consigo entregar isso em X tempo. Na hora que ela falou isso, eu olhei e falei assim, cara, mas não consegue, mas de jeito nenhum. Hipótese alguma ela vai fazer isso. E aí eu virei para ela e falei assim, você tá entendendo que você tá prometendo uma coisa que você não vai conseguir cumprir? Não, Amanda, porque eu consigo. Eu falei assim pra ela, então vamos fazer o seguinte, eu, como responsável por você, eu vou ombrar com você. Você entendeu? Se você tá dizendo que você consegue, eu vou ombrar com você. Só que, o que eu fiz? Eu fiz um plano B. Então, eu já tinha um plano B na minha cabeça. Por quê? Porque eu, como liderança, como eu entendo do trabalho, eu sabia que ela não ia conseguir entregar. Então, eu tinha um plano B. Ah, Amanda, e se ela conseguisse entregar? Cara, eu falo que o líder de verdade é aquele que quando fala... Eu adoro quando eu cuspo pra cima e cai na testa. Porque aí eu tava errado. Eu adoro isso. Você entendeu? Quando alguém fala assim, eu vou conseguir e você tá pensando errado de mim. Adoro. Mas eu tenho um plano B. Mas o legal é que você não tirou da pessoa esse brilho. Não, e não tiro, sabe por quê? Porque mas a maior parte tira, né? Não, você não vai conseguir fazer isso. Não sei o quê, vai dar merda. Não, gente, já tem um plano B ali. Por quê? Porque você tá trazendo autonomia pra pessoa. Quem que quer ficar debaixo de julgo, gente? Ninguém, nem boi gosta de ficar debaixo de julgo. Dá autonomia. Só que você precisa dar autonomia pra tua equipe, você tem que qualificar aquela equipe. Se você não der autonomia, o time não se desenvolve. E se o time não desenvolve, o crescimento vai ficar travado no conhecimento do líder. Não vai. E aí, aquele líder egoísta. Aqui eu trouxe aqui, ó, pra vocês entenderem que eu catei. Por que os líderes falham? Isso aqui tá lá no livro do Quem Pensa Enriquece, do Napoleão Hill. Se você é empresário ou quer ter a liderança da sua casa, né, é importante que você leia esse livro. E aí ele lista aqui 10 coisas. É óbvio que existe muito mais, tá? Mas 10 coisas que ele traz. Se você praticar essas 10, já é um excelente avanço. E uma das coisas que ele fala é justamente esse medo, esse egoísmo. Porque um líder que acha que não pode deixar a sua equipe performar e ter autonomia é um líder egoísta.
fala, eu quero tudo pra mim. Uhum. Você entendeu? E aí o fato de você querer tudo pra você, eu falo, gente, é tão gostoso quando você exerce uma liderança bacana, em que você confia na tua equipe, que você qualifica a tua equipe, que você dá autonomia para a tua equipe, que você deixa a tua equipe organizada, eles sabem o propósito, eles sabem O que entregar. comunicar, eles sabem o que entregar, eles sabem como que você pensa, que é aquela pessoa que consegue ir dando a resposta igual você dá. Não, Você melhor, entendeu? às vezes, Melhor. melhor. Nossa, como que a Amanda pensaria? Amanda pensaria isso, é essa atitude que eu vou tomar. Cara, isso te sobra tempo. Te sobra tempo para você ter estratégia, te sobra tempo para você melhorar o teu negócio, te sobra tempo para você pensar, te sobra tempo para você tirar férias. Você já viu dono de empresa, liderança que não consegue tirar férias? Cara, se você que tem uma empresa não consegue tirar férias, é porque você é líder de merda, cara. Porque a tua liderança é fraca. E eu não tô falando, porque nesse momento você pensou assim, você não sabe, porque aqui não tem profissionais qualificados. E eu não tenho tanto dinheiro, aí eu tenho que pagar pouco para minha liderança. Acabei de falar, 3 pilares. Você entendeu? Se um não tá funcionando, 2 ainda permanecem em pé. Valoriza e reconhece. Sabe? Para quê? Para que a tua empresa, para que os teus colaboradores olhem para ele e falem assim, cara, eu tô com um cara que tem sangue nos olhos, que quer crescer. Você entendeu? E aí vamos crescer todo mundo junto. E eu falo isso. Quanto mais eu cresço, mais dinheiro vem para cá. Quanto mais e você aí sai do melhor operacional, mais você cresce. Exatamente. E para você sair do operacional, você tem que dar liberdade para o time. E Você não ser precisa líder mostrar egóico. o que o time precisa fazer e dar autonomia para ele. Exatamente. Porque o time vai... Amanda, pensa comigo. Se eu hoje estou à frente de 4 setores dentro da minha empresa, qual a probabilidade de eu ser muito bom nessas 4? Nenhuma. Baixa. E se eu colocar uma pessoa e der liberdade para ela e autonomia para ela executar o máximo dela num setor, ela vai ficar muito melhor do que eu. E é isso que o empresário não entende. E aí isso vai respingar na onde? Nessa pessoa? Não, em você, porque aí você está exercendo essa liderança. Então, assim, o E aí líder vem que a culpa, né? Não, o meu mercado é muito difícil, Amanda. é o vitimismo. O meu mercado é muito difícil. Nossa, se eu tivesse escolhido aquele outro mercado que o meu amigo atua, nossa, eu estaria muito melhor. Vem sempre essas desculpas, Se você né? faz... Eu falo que o mercado não está preocupado com o seu choro, né? Não. Ele não está nem aí pro tanto que você está chorando, por isso que você não está crescendo. Se você trabalha em cima do teu propósito, você vai ganhar dinheiro. Vai. E dinheiro é consequência, não é nunca... Dinheiro não é o principal. Dinheiro é sempre consequência daquilo. E se o empresário acha que para a empresa dele crescer, está atrelado ao conhecimento, ao que ele sabe, a ação dele, cara, não é só isso. O crescimento da empresa está atrelado às pessoas que ele coloca dentro da empresa. É ele trazer as pessoas, ele conseguir dar um treinamento certo para essas pessoas, porque é essas pessoas que vão fazer a empresa crescer. Você sabe que um dos erros que o Napoleão cita é a ênfase no título. Cara, título sem liderança, sem simpatia, título sem propósito, não leva a nada. Não leva a nada. Você vê aí quantos presidentes de países que têm altas taxas de rejeição, que o cara tá falando e tá todo mundo zoando com a cara dele. Que liderança que é essa? Que liderança que é essa? Joe Biden era um desse. Ele chegou no nível que ele ia falar, a galera já andava nem dando moral pra ele. Você entendeu? Então ninguém ia olhar que tipo de liderança. E o cara era, às vezes, presidente da maior potência mundial e o cara não conseguia exercer liderança. Não era, as pessoas não enxergavam liderança nele. Não acreditava nele. Não acreditam. Entendeu? Então, assim, uma das falhas é achar que você tem um título, que aquilo te compete liderança. E, na verdade, não te compete liderança. Você entendeu? Um líder de verdade não tá nem aí para título. Às vezes, ele nem age em cima de um título, ele vai agir sobre um bem comum, sobre aquele propósito que ele tem ali dentro, ele sabe que aquilo ali vai ser muito melhor. Um técnico de futebol. Qual que é o papel do técnico de futebol? Motivar. Fazer o time vencer. Fazer o time vencer. Pegar na mão do jogador, falar, vamos, você precisa fazer isso diferente, porque assim você vai performar mais, passar confiança e o jogador lá no campo fazer exatamente o que o técnico quer, fala. Tem um jogador que não aceita. Porque aí ele não enxerga liderança em cima daquele ali. Exatamente.
exatamente. Tem isso também. Mas quando o jogador consegue enxergar aquele cara como autoridade e faz exatamente, tipo o Diego Ribas mesmo, ele fala que na pior fase, na carreira dele, quando ele estava jogando no time, ele era banco de reserva e ele já estava sentindo desmotivado, ele estava até pensando em aposentadoria. E o técnico sempre desmotivava, sabe? Falava, cara, você precisa fazer isso, mas, cara, você precisa arrumar isso. E sempre coisa que jogava ele mais pra baixo ainda, ele tava se sentindo merda. E ele falou que quando mudou de técnico, o técnico chamou ele pra uma conversa franca e falou, cara, você vai voltar pro time, você vai ser o cara que vai fazer isso, 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 e você vai chegar aqui. Ele não acreditou. E ele falou, ó, no outro dia, 6 horas da manhã, vamos começar o treinamento. Ele foi pro treinamento, ele achou que chegando lá ia estar, tipo, o personal lá, né? Não, o técnico já estava lá cedinho. E correndo do lado dele. Não, você precisa fazer isso, incentivando. Ele falou que foi a melhor fase da vida dele no futebol. Ele quase foi bola de ouro e não sei o quê, fez muitos gols. Isso é liderança, entendeu? É fazer a pessoa acreditar que ela pode mais. É porque essa é a função do líder, motivar, inspirar. Você sabe que se a gente for levar, por exemplo, para uma liderança familiar, um pai e uma mãe, né? Principalmente o pai que exerce essa liderança sobre os filhos, né? Que ensina principalmente esse papel, isso é uma coisa importante você olhar. Você que tem uma empresa ou você que tem cargo dentro de alguma empresa, você que quer ter um cargo de alguma empresa e tem filhos, tem famílias, é só você olhar para a tua liderança dentro da sua casa, sabe? Quem é que comanda a sua casa? Não tô falando de mandar, tá, gente? Eu tô falando de comandar. Quem que é o cara dentro da tua casa? Você entendeu? Como que teus filhos te enxergam? Teus filhos, eles têm medo de você ou eles temem você? Entendeu? Porque uma coisa tem nada a ver com a outra. Uma coisa é ter medo porque você tá agindo ali em cima de violência ou de alguma outra coisa. Agora, quando os teus filhos têm respeito por você, então quer dizer que você já tá exercendo liderança. Porque quantas famílias aí são desestruturadas porque os pais, eles não exercem a liderança sobre os filhos. Então, isso é um bom exercício para que você possa entender também. Porque, normalmente, como os teus filhos te enxergam, os teus colaboradores, né, eles também te enxergam dessa maneira. Exatamente. Eu fui num evento, há uns 2 anos já, e eu conheci hoje o meu mentor, que é o Valdinei. E ele subiu no palco para falar sobre liderança, né? E ele trouxe um ponto muito importante. Ele falou, como que você vai ser um bom líder se você, por exemplo, não vai na reunião do seu filho? Você não dá valor em algumas coisas. Por exemplo, ir na reunião do seu filho. Sair mais cedo ou sair no meio do horário de trabalho e visitar, ir na reunião do seu filho, fazer coisas assim, sensado. Por quê? Se você não olha isso como algo importante para a sua vida, se um pai que trabalha no seu setor falar que precisa sair mais cedo numa reunião do filho, o que você vai falar? Não, você não tá dando moral para isso. Entendeu? Então, a gente precisa... A questão da liderança também é muito pelo exemplo, né? Ah, com certeza. É a mesma coisa de líder que não cuida da alimentação. Eu penso de verdade, assim, não, eu posso até ser cancelado por causa disso. Mas você pensa só, se você não cuida daquilo que você come, você não cuida da tua saúde, se você tá ali num sobrepeso, numa obesidade, que você tem um colesterol, diabetes, vai infartar, cara, como é que você vai carregar uma empresa nas costas? Eu ia ficar num cagaço, porque eu ia falar assim, nossa, meu Deus do céu, meu chefe vai morrer vai morrer daqui a pouco, e aí, como é que vai ficar meu setor? Como é que vai ficar essa empresa? Ou, se ele trabalha tanto, e a consequência do trabalho é o dinheiro, e você usa o dinheiro para você passear, para você viajar, para você poder aproveitar com sua família, blá, 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 e para você fazer tudo isso, você precisa do seu corpo, né? Porque você não faz uma viagem astral ou virtual, você precisa do seu corpo como instrumento. E aí ele não consegue usar o corpo dele, por quê? Porque ele não dá conta de subir uma escada, porque ele pode infartar, porque ele não pode comer porque tem diabetes, porque ele tem colesterol, porque tem um monte de coisa. Que é isso? Então, para que ele vai querer trabalhar? Então, Exatamente. Você já entende que, ele não vai querer trabalhar, não. Ele não vai querer ganhar dinheiro. Então, o que eu tô fazendo aqui nessa empresa? Então, gente,
Para você ter uma gestão de equipe, uma equipe que performa, se você quer que a tua empresa cresça, se você quer que a tua família prospere, se você que ainda não tem família, se um dia você for ter família, ou se um dia você for querer ter sua própria empresa, ou se você for chefe de algum setor dentro da tua empresa, eu não tô falando nem direção, uma coordenação, você ter líder de equipe, qualquer coisa do gênero, você precisa entender que a liderança primeiro parte de você. Primeiro você é líder de si mesmo, para depois você exercer a liderança lá fora. Se você não é líder de si mesmo, você esquece, cara, porque você vai ser chefe. E chefe tem nada a ver com liderança. Você entendeu? Então, primeiro, eu me motivo ou eu judio de mim mesmo? Ou eu me xingo? Que eu sou o meu maior hater. Né? Qual é o exemplo que você está dando para as pessoas que estão próximas de você? Eu tenho disciplina comigo mesma, eu tenho amor próprio. Como é que é? Quem sou eu? Onde que eu quero chegar? Você entendeu? Com o que eu tô gastando meu tempo livre? Eu tô desperdiçando meu tempo? Eu não tô? O que eu tô consumindo? Isso vale para música, vale para comida, vale para conversa, vale para amizades. O que eu tô consumindo? Você entendeu? E aí eu começo a olhar para mim mesma e aí eu começo a exercer essa liderança dentro de mim. Gente, me obrigaram, eu tenho uma raiva desse negócio do me obrigaram. Me obrigaram é um negócio tão sem sentido. Eu vou numa festa, me obrigaram a beber. Porque eles começaram a falar pra mim, ai, bebe, nossa, como você é chato, como você é isso. Cara, eu não preciso disso pra me divertir. Você entendeu? A mesma coisa, vou usar a droga. E aí, alguém tá te obrigando, te botando uma arma. Você entendeu? É essas coisas que, sabe? Então, assim, é uma liderança. Só que aí tem algumas questões. A liderança verdadeira é uma liderança solitária. Por quê? Porque tem mais gente para te puxar para baixo do que para te carregar para cima. Então, você enxerga, você entende que é uma liderança solitária, você entende que o medo, ele faz muito parte da sua vida, porque você começa a assumir responsabilidades, então você se torna responsável por muitas pessoas e muitas coisas, você entendeu? E aí, às vezes, você se sente culpado também. Por quê? Porque você está deslanchando e está largando pessoas para trás. Perfeito. Você entendeu? Então, é o exemplo, né, Amanda? Não adianta. É o exemplo. É o exemplo, é o ambiente. É o ambiente. São as suas escolhas, é o que você consome, você entendeu? Aí a gente falou assim, nossa, Amanda, depois de toda essa conversa, ser líder é muito difícil. Não ser líder não é muito difícil. Você começa com um basiquinho ali, sabe? Difícil é você continuar do jeito que você tá. Eu falo aí reclamando da sua vida de merda. A verdade dói só na hora, a mentira dói eternamente. Eternamente. Exatamente. Mas foi muito bom o papo de hoje, Amanda. Eu gostei, você gostou? Gostei também, eu acho que trouxemos vários pontos aqui que eu aprendi muito com esse episódio sobre liderança. A gente não falou só de liderança empresarial. Não. Falamos também que a liderança começa dentro de você. Você precisa ser o líder de si mesmo. Eu acho que isso foi muito importante. E saber quais são as escolhas que vai fazer o bem para você. Né? Salve-se a si mesmo antes de salvar os outros. Exatamente. Eu acho que esse é o principal ponto. Às vezes a gente fica pensando em mostrar ser líder, mas não, cara, você precisa ser líder de você. Só. Deixar o ego de lado. Não se importar tanto com o que as pessoas acham de você. A gente conversou esses dias na academia, né, de um negócio que aconteceu com o nosso amigo. E, cara, foi o que eu falei pra ele, ninguém tá nem aí pra você, velho. Não mesmo. Ninguém tá nem aí pra você. É o amor próprio, gente. Exatamente. Ame-se, se ame. Você tem que se amar antes de você amar outras pessoas, antes de você amar alguma coisa, antes de você amar qualquer coisa. Cara, primeiro tem que ter amor. Amor é muito ligado a respeito, você entendeu? E entender que esse mundo é muito legal, viver nesse mundo é muito legal. Tipo, sabe? Faça aquilo que você quer fazer e foda-se o que os outros vão pensar, porque não vão pensar. Ninguém tá nem aí pra você. Não mesmo? As pessoas estão preocupadas com a vida delas, né? Então, se você tá com vontade de tocar um violão, cata a porra do violão, toca o violão, entendeu? Se você quer gravar um vídeo, quer começar um canal do YouTube, comece a fazer. Cara, se você tá com medo de iniciar um canal do YouTube, comece a gravar os seus conteúdos e não fale pra ninguém. Ninguém. Uma hora fica bom. Uma hora fica bom. Porque o bom você se torna, né? O bom você se torna. Aí primeiro você começa, depois você melhora. Mas, gente, liderança é você com você mesmo. Só. Você com você mesmo.
Você entendeu? E isso vale para qualquer parte da sua vida. Isso vale para quando você for casar, isso vale para o teu casamento, isso vale. E chefe e líder tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, quer prosperar na sua vida, e isso vale não só para dinheiro, seja líder de si mesmo. Tem um livro que fala isso, seja líder de si mesmo, que é para que você comece a enxergar você primeiro antes das outras pessoas. Então, por onde que eu começo, Amanda? Começa tendo essa bendita dessa conversinha com você. Senta aí. Conversa difícil. Tem um trend no TikTok que fala, chamei a minha Amanda de 13 anos, de 17 anos, para um café. Senta e conversa com essa pessoa. Você Tem entendeu? muita gente que, se voltasse no tempo, 10 anos atrás, o eu do passado fala assim, e aí, como é que é no futuro? Não, uma merda. Mesma coisa. Mesma coisa, A gente tá acordando todo dia às 8 da manhã, indo dormir às 10 horas. A série, eu tô assistindo uma série nova agora. E novela da Globo tá passando uma novela X. Aquele ator da novela que você tá assistindo agora do passado não tem mais. Ela saiu da Globo, agora ela tá na Record. Cara, não, mano. Não, gente, liderança é muito mais do que isso. Então, assim, autoconhecimento. Quer ajuda? Deixa nos comentários aqui que a gente te ajuda, né? A gente, escreve aí nos o tanto comentários. de coisa que a gente tem, procura a gente, chama a gente tá lá te no travando Instagram. pra você ser um líder foda de si mesmo? Chama lá no Instagram que a gente te ajuda, não tem, né? A gente tá aqui para isso mesmo. Então, fala, vamos sentar, tá precisando de ajuda, quer desenvolver liderança, quer desenvolver desenvolvimento pessoal, chama lá no Instagram. Qual é o Instagram? O Instagram da Amanda é @Amandinha Danziger. Tá, eu vou deixar aqui embaixo no meu Instagram. Me chama lá no Instagram. O meu é @EvertonDSG. É mais simples, né? Mais simples. Não, o meu Instagram é só meu. Entendeu? Mas agora você é uma pessoa pública agora. Pode me chamar lá que eu te ajudo com esse desenvolvimento pessoal. Você vai ver, junto a gente vai mais longe. Muito bom. Amanda, já encerrando aqui, para você que ficou até agora nos acompanhando, espero que você tenha aprendido bastante, porque eu aprendi, espero que você também tenha. Eu gostaria agora que você indicasse um livro. Esse do Quem Pensa Enriquece. Esse livro é legal pra caramba, ele foi escrito na década de 30, mas ele é super atual. É muito, muito atual. Gente, as coisas, tudo já foi inventado faz um tempão. Ninguém inventa roda. Eles mudam o nome, você entendeu? Então, assim, Quem Pensa Enriquece. Leia esse livro, que esse livro é muito legal. Foi escrito por Napoleão Hill. Napoleão Hill é ótimo, um ator maravilhoso. Tem um monte de livro bacana. Então, leia esse livro. Tá com preguiça de ler? Acha um audiobook aí, enquanto você vai pra academia. Né? Fica aqui no audiobook, você vai escutando umas 10 vezes e aí você absorve esse conteúdo. Ele é legal pra caramba. Eu tô lendo um livro agora chamado Tribos, do Seth Godin. Então ele fala exatamente sobre liderança, que o mundo está precisando de líderes. Então é um livro muito bom. Eu comprei esse livro porque eu queria entender mais sobre comunidade. Como construir uma comunidade. Porque não é só... Tem um como, né? E aí eu comprei e praticamente o livro inteiro ele fala sobre liderança. Só isso. Se você quer montar uma comunidade, você precisa liderar uma causa. E quando você lidera uma causa, você fala dessa causa que você está querendo liderar. É por isso que eu tô falando. E quanto mais alta a sua voz, mais pessoas vão querer seguir. E fazer parte dessa tribo. E ninguém que tem vida de merda quer ser seguido. Não, exatamente. Então, gente, liderança é pra você tirar essa vida de merda que você tem. Então, é pra isso. Muito bom. E se você ainda não se inscreveu no canal, bom, depois de você ter ficado aqui quase 1 hora ou mais de 1 hora conosco, já aproveita e desce o dedinho, clica no botão de se inscrever, já deixa um like nesse vídeo, para que esse vídeo chegue para mais pessoas e ajude o nosso podcast. Isso ninguém te ensina. Ninguém. Meu muito obrigado. Muito obrigado. Amanda quer deixar uma palavra? Quero deixar um beijo para você e quero dizer o seguinte: seja adulto. Ser adulto é muito bom. Até o próximo Isso Ninguém Te Ensina. Tchau, tchau. Tchau.